Lembrando que cada um de nós temos uma vida só para nós, que cuida de toda a nossa encarnação. E muitas vezes, até depois de desencarnar, eles continuam conosco, orientando o nosso processo evolutivo. Então é muito importante que a gente ganhe afinidade com esse amigo espiritual. Porque antes de encarnarmos, nós sabemos quem ele é, nós combinamos que vamos nos recorrer a ele, e aí nós encarnamos e esquecemos disso. Então é muito, muito importante nós ganharmos afinidade. Esta afinidade vai fazer com que nós saibamos até o seu nome, vamos perceber muitas vezes as suas orientações quando estamos no silêncio da nossa prece individual. E isso auxilia muito a nossa responsabilidade e o nosso crescimento como espírito. Então, sempre que a gente diz, vamos unir os nossos pensamentos a estes amigos, a única coisa que vocês têm que fazer é, amigo, me acolhe agora. Porque aí nós conseguimos entrar em prece, certo? Então, feche os olhos, permita que esse amigo o acolha nesses instantes e junto, em harmonia com este amigo, com a espiritualidade superior aqui presente, vamos elevando os nossos pensamentos, buscando o Mestre Jesus, o nosso irmão maior e o governador deste planeta, que permite o nosso crescimento, a nossa evolução em direção ao Pai Maior. Pai de infinita bondade e luz, que permite todo esse sistema natural para que nós não nos percamos. Neste instante em que nós vamos aprender um pouco mais de suas leis, permita que o amigo pessoal que cuida de mim em todo instante da minha vida possa se fazer presente e eu possa sentir a sua presença com mais intensidade. Nós agradecemos a oportunidade deste aprendizado e que nós consigamos colocar em prática, hoje e sempre. Não te preocupes, criança é natural assim mesmo. Nós também deveríamos ter essa naturalidade das crianças segundo Jesus, mas a gente esquece. E ficamos mais chatos, só porque crescemos um pouquinho, mas fica tranquilo, certo? Hoje nós vamos falar da responsabilidade, a nossa responsabilidade enquanto espírito para o nosso crescimento em direção ao Pai. Jesus nos dá duas sugestões de crescimento. Uma, nós colocamos em prática sem nenhum tipo de erro. Aqui é a sua primeira sugestão. Vós sois deuses, tudo o que eu faço podeis fazer e muito mais. Então hoje nós conseguimos fazer muito mais que Jesus naquela época, em termos de tecnologia. Vou dar só alguns exemplos, porque quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas e acham que nós estamos querendo ficar mais importante que Jesus, ou que saibamos mais que Jesus. Não é isso. Veja bem, Jesus, para curar, necessitava caminhar de um lado para o outro, a pé, de sandália, no deserto, sem guarda-chuva. Não existia nem essa coisa simples que nós já inventamos, que é o guarda-chuva. E nós, hoje, para curarmos, nós vamos de avião. Nós somos transportados de ambulância. Jesus, para curar, naquela época, não tinha o auxílio da ciência médica. Ele não tinha nenhum médico. Hoje, nós procuramos médicos. E a ciência médica está tão avançada que ela pode transplantar e implantar coisas na gente. Jesus não tinha esses recursos. Na época de Jesus, as pessoas morriam de desidratação, não porque não tinha alimento, mas porque não tinha higiene. Hoje, nós fazemos uma cara de nojo para as pessoas que moram na rua, porque elas não têm oportunidade de tomar banho.
Em nenhum lugar no Evangelho de Jesus disse que ele tomou banho algum dia. E o povo dele, naquela época, mais se batumava de óleo de azeite do que tomava banho. Nós ficamos incomodados com o mau hálito da pessoa que chega próximo de nós, porque nós somos bastante enjoados em comparação com Jesus. Ele sequer existiu nas escovas de dente. Nós ficamos incomodados com comidas que a gente chama às vezes de a pessoa não é lá muito higiênica quando nós vamos visitar os nossos pais idosos para quem tem. Porque eles já estão velhinhos, já estão caduquinhos, e às vezes esquece de dar uma olhadinha se não tem bichinho no alimento ou se a verdura está bem lavada. Na época de Jesus era obrigatório comer com uma mão, porque a outra mão você fazia a higiene sem nenhuma outra característica chamada água ou qualquer outra coisa. Nós temos toda uma tecnologia ao nosso favor. Na época de Jesus, as casas eram extremamente precárias. E só quem tinha muito dinheiro e que era de outro povo e não o povo dele, é que tinha as salas de banhos que nós sabemos que são os romanos. Nós reclamamos se o nosso chuveiro não está muito quente. Nós reclamamos. E a nossa sala de banho é individual. É só nós. Portanto, nós conseguimos sim colocar em prática essa ordem dele. E sim, nós fazemos muito mais do que ele. Jesus, em sua época, uma catarata era considerada um milagre. Quase todas as pessoas que Jesus tirou da cegueira estavam relacionadas com a catarata. Hoje nós fazemos mutirão para eliminar a catarata. E tem outras deficiências, nós usamos o recurso do óculos. Temos dentista, temos médicos. Temos enfermeiras, temos atendentes de enfermeira. E aí eu faço a primeira indicação de livros. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa época, eu não sei o nome da autora, mas basta vocês colocarem o nome do livro que vai aparecer em todos os lugares. Médico de Homens e de Almas. É a história de Lucas. O Lucas do Evangelho, que ele era um médico grego, e vocês vão ver os seus recursos como médico, que estavam muito, muito longe do que nós estamos hoje. Então, quando ele diz que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais, nós realmente fazemos. Mas a segunda parte do seu pedido, da sua sugestão, nós não colocamos em prática. E é desta responsabilidade da segunda parte que eu vou falar hoje. Que ele pede para sermos perfeitos como o Pai é. E quando chega nessa questão da perfeição, tem cadeira aqui, meu Deus. Quando chega neste momento da perfeição, nós esquecemos de pôr em prática. Vamos ver a primeira análise de como que é ser perfeito. Ser perfeito é, acima de qualquer coisa, ser responsável por nós mesmos, pelas nossas atitudes, nos amarmos para conseguir amar o próximo, outro pedido de Jesus. Para sermos perfeitos, nós não precisamos imitar os anjos, ou fazer uma voz de santidade, ou desejar uma santidade, pois ainda somos quimeras. Quimera é uma fera da mitologia grega, onde ele era um leão muito feroz e muito feio, com asas deformadas, parecidas com asas de morcegos. E às vezes essa quimera carregava a inveja, por isso ela tinha uma cabeça de cobra junto, e carregava a impetuosidade. É difícil de falar. Tem pessoas dessas. Isso. Ela falou e vocês ouviram. Perfeito.
então carregava também uma cabeça de bode. Porque o bode, ele representava naquela mitologia grega tudo o que é de inveja, de maldade e de imitação pela maldade. Nós não podemos nos esquecer que Jesus usou a figura do bode para falarmos daqueles que faziam obras da iniquidade. À minha direita as ovelhas e à minha esquerda os bodes. Então nós ainda somos quimeras, que a quimera tinha um grande sonho, um grande desejo. Ela invejava a cabeça de serpente, terrivelmente pérgamo. Um cavalo alado, maravilhoso, com asas de anjos. E é por isso que nós também, como quimera, como animais instintivos que nós somos, animais racionais, a nossa natureza é irracional. Nós estamos aprendendo a racionalidade, aprendendo a perfeição. A quimera inveja os anjos e por causa disso a gente imita uma santidade que não existe em nós ainda. Então, bondade não é imitar a bondade. Ser perfeito não é imitar a perfeição. E ser perfeito não é uma coisa impossível. Ser perfeito, característica da perfeição, amabilidade. Ser amável com aqueles que te chegam. Ser educado com aqueles que te chegam. Não tem importância se ele não tomou banho. Não tem importância se ele não usa o melhor perfume que custa milhões. Que ele comprou um leite de rosa no supermercado, aliás, mais recomendado que o outro perfume. Porque não tem chumbo. Olha aí, eu estou dando uma dica para vocês. Né? E as pessoas estão contaminadas aí com chumbo. Né? Não tem importância se ele não escova os dentes 4 vezes ou 5 vezes por dia. Não tem importância se ele não penteou o cabelo. Não tem importância se a sua roupa não é de grife nem é a mais bela. A importância é o ser. Porque todas essas coisas que nós damos importância são passageiras. E estão de passagem na matéria. E a única coisa que não passa é o ser na sua condição espiritual. Então, nós temos a responsabilidade, sim, de olhar o próximo como nosso irmão, se nós situarmos como criaturas, pessoas criadas por Deus. Então, não é selecionar. Nós temos a responsabilidade de vencer as inimizades, as adversidades e as antipatias. Porque nós olhamos para uma pessoa e achamos linda, maravilhosa. E daí nós damos um sorriso até a orelha, nó. E aí nós olhamos para a outra, nós não gostamos, deixamos o seio. Fazemos uma ruguinha, tudo bem? E só, no máximo. Nós não estamos sendo perfeitos como o Pai é. Ah, mas Sônia, pelo amor de Deus, o meu santo não bateu com aquela pessoa. Conquiste-a. Porque às vezes, essa antipatia que você está sentindo e acusando que é a pessoa que é antipática, é você que é. É você que tem uma dívida com aquela pessoa, porque nós não somos inocentes. E nós somos prisioneiros da evolução. Provavelmente vocês nunca ouviram falar disso. Mas nós somos prisioneiros da evolução. Vai a segunda dica de livro. Há 2000 anos de Emmanuel. Onde ele é um senador. Ele é maravilhoso. E logo em seguida, quando vocês conseguirem terminar de ler esse livro, que ele é fantástico, leia 50 anos depois e veja-o na condição de escravo. Já deu spoiler para vocês ficarem curiosos. Por que um é senador e o outro é escravo? Porque ao fazermos isso, nós notamos que nós somos prisioneiros da evolução. Nós quisemos a experiência de vida. Nós pedimos isso, porque Agostinho nos ensina no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma indicação de livro. Quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo
providencia, Agostinho nos ensina o seguinte, que quando nós somos criados, nós somos tão primitivos, somos tão simples e ignorantes, que nós ficamos bem pertinho do Pai. Ele precisa estar cuidando de nós, ele precisa olhar. E nós não temos formas, nós somos a sua criação, princípio inteligente. E aí a gente chama esse lugar de berço primeiro, onde você está ali vivendo no seio do Pai. Aí você fala que quer nascer, e eu falo que quero nascer, e a gente diz que quer experimentar, que a gente quer ganhar a perfeição como Ele tem, e a gente sai desse berço para experimentar. Então a nossa essência de espírito é colocada na essência animal. Somos animais mamíferos. E nós começamos a experimentar. E nesse experimento, acertamos e erramos, acertamos e erramos. E ficamos muito distante do Pai. Muito distante do Pai. E quando nós fazemos essa retomada que nós vamos subindo, nós vamos ganhando escolas. Então a gente sai de escolas primitivas, onde só a parte material e instintiva faz parte, para escolas de expiações e provas, que é o que nós estamos agora. E a escola de expiação e provas tem 3 características que é muito, muito importante. A primeira é que não nasce pessoas nessa escola, que no caso é a Terra, sem o conhecimento de Deus. Está gravado na sua consciência a lei de Deus. Então ele pode nascer de ovo numa ilha, nunca ter visto um ser humano. Ele sabe que Deus existe e que ele vai viver após a morte dele. Isso está gravado na nossa consciência e é a nossa primeira responsabilidade. Se eu sou criada e se eu sei que eu tenho Deus e que eu vou existir, eu tenho que ter responsabilidade com o meu próximo. A segunda coisa, que nós nascemos empatas. O que é empata? Não é empatar o outro de fazer progresso, não. Mas de vez em quando a gente empata o outro de ter progresso também. Mas o empata é aquela pessoa que pode registrar, todos nós somos empata, é uma condição anímica nossa, da nossa experiência de vida, registrar a dor do outro. Sentir a dor do outro, registrar a felicidade do outro, sentir a felicidade do outro. E isso é energia, é da nossa condição de espírito. Então nós podemos trocar, a gente chama isso de diversidade dos carinhos. A gente pode trocar isso e experimentar isso. E a terceira condição, que algumas pessoas, não são todas, nascem médios, medianeiros, intermediários, o que permite a passagem da espiritualidade se comunicar, seja ela sofredora, seja ela que quer dizer para os pais que está bem, que está legal, que está feliz, que está continuando a sua vida, ou dizer para os filhos, os nossos pais, que também está bem, está legal. Então são pessoas, são espíritos, são seres que não sofrem, mas não têm a evolução. E a gente chama eles de amigos, protetores, familiares e parentes. Então a gente precisa entender, olha aqui, no início eu disse que a gente tinha só um amigo. Agora eu já coloquei uma multidão, porque quantos de nós que não temos amigos, parentes ou familiares mais próximos que já desencarnaram e que a gente deseja perto de nós? Você não deseja a sua filha perto de você? A Samara ali não deseja o filho perto dela? E eu não desejo meu filho perto de mim também? Então somos 3 mães que os filhos já voltaram para casa. Nós desejamos eles próximos. Como que eles podem, encarnado, amar? E desencarnado, a gente diz, e a gente tem o hábito de dizer, quando fulano era vivo, ou antes da morte. Agora, o finado, para com isso, gente. A morte só existe no corpo físico, não no corpo espiritual. O meu filho está vivo.
o meu filho me traz notícias, o meu filho me traz informações. A sua filha, idem, é comum a gente vê-la na sala de paz, o filho dela, idem, que já trouxe informações que está bem. E quantos outros? O amigo Miranda, companheiro de doutrina, que disse que mesmo que eu não ouvia, eu podia falar, mesmo que eu tropeçasse nas palavras, eu podia falar. E tantos outros amigos, e tantos familiares queridos que partiram, eles estão em torno de nós. Quando nós pensamos assim e aprendam isso, ai, nossa, que saudade da minha filha. Imediatamente ela vai conectar com você. Mas se você falar assim, ai, que dor, meu Deus do céu, ela morreu assim, ai, que sofrimento. Imediatamente ela vai sentir a sua dor. E se ela pudesse te trazer um abraço, a espiritualidade superior vai impedir, porque você vai fazer mal. Você vai induzir mal. Olha a responsabilidade. Você vai envolver o seu ente querido em energias delicadas. Então, quando eu penso no meu filho, Rafael, olha que saudade, filho amado. Tomara que você já esteja trabalhando tanto quanto eu. Um grande abraço. E quase sempre você sente um beijo na face. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Pois isso permite o contato contínuo dos nossos corações. E isso é responsabilidade nossa. E atender e ouvir os espíritos superiores, que nos diz que já passaram pela mesma coisa que nós estamos passando, mas que eles não partem, não vão para longe de nós enquanto cair uma lágrima nossa, uma dor nossa. Bezerra de Menezes foi convidado pela sua amiga pessoal Celina aos mundos felizes, e ele disse, não posso. Porque enquanto um só dos meus filhinhos, porque ele se refere a nós como filhinhos amados, chorar, tiver dor, tiver necessidade, seja da medicina espiritual, seja do consolo espiritual, aqui estarei. Paulo de Tarso, ao desencarnar, foi convidado aos mundos felizes. Mas ele pergunta para Jesus onde ele iria trabalhar. E Jesus responde, sou governador da terra, e da terra não posso me afastar enquanto um só dos meus estiverem perdidos. Porque ele disse que nenhum de nós se perderia. É ao teu lado que irei trabalhar. Pedro, ao desencarnar, sai correndo para os mundos felizes. Pedro é bem a gente, né? Sempre ele é bem a gente. Sai correndo para os mundos felizes, admirado com a beleza do universo e das outras moradas. Enquanto ele ia, ele vê o Cristo voltando. Mestre, para onde vais? Para a terra, pois é lá que tem lágrimas, é lá que tem dor. Então eu quero os mundos felizes. E volta junto com Jesus para a terra. Mas tem tantos médicos anônimos que vocês nunca ouviram falar e que estão nas salas de paz curando, tirando dores, tirando feridas espirituais, tirando angústias. Tem tantos enfermeiros, tem tantos anônimos e tem tantos aprendizes. Então nós precisamos sim ter a responsabilidade de ser espelho perfeito para o outro. Não tem importância que a gente quer. Não tem importância que a gente fica bravo. Não tem importância que a gente chore de dor ou que reclame. O importante é, mais uma vez utilizando o Emmanuel,
Ele diz uma frase linda numa das suas mensagens, e é a mais perfeita para mim. Cair é próprio do homem. Refucelar-se na lama é próprio dos animais. Então, quando caia, levante e ande, mesmo que seja, olha a esperança dos amigos espirituais, 1 milímetro. E quando vocês tiverem dúvida de quanto que eles esperem, olhem uma régua, o que é 1 milímetro. E é isso que eles esperam do nosso crescimento. Então, cair, sim, é próprio do homem, porque nós estamos na escalada da evolução. Mas ficar chorando, ficar transferindo oportunidades para outras vidas, não é correto. É falta de responsabilidade. E só para citar uma amiga na prevenção de série, mais este Paulo, que também está chamando, Paulo e Estevam, mas estão desventurando. Ame sempre. Sempre. Perdoe sempre. Isso sempre. Porque isso está se referindo a Jesus, que nos diz que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que também a nós, os anjos consoladores, virão para enxugar as nossas lágrimas. Nunca tenho dúvida da assistência espiritual. Nunca duvidem da assistência espiritual em torno de nós. É responsabilidade nossa ter esta consciência. Ok? Agora nós vamos pedir que fique pensando nessas palavras. Se precisar conversar, converse baixinho, porque lá no fundo nós estamos trabalhando junto com a equipe espiritual. Tá certo? Então nós vamos preparar a sala e já começamos.